Muito bom dia. Estamos aqui num recanto da nave multiusos Caixoá, um espaço pensado, construído e inaugurado durante o mandato do reitor Paulo Jorge Ferreira. Reitor que está hoje aqui connosco para uma conversa em jeito de balanço de 8 anos de condução dos destinos da Universidade de Aveiro. Senhor reitor, começo antes de mais por cumprimentar e agradecer a disponibilidade por nos conceder esta entrevista, que será também publicada na edição de dezembro da revista Linhas. Estamos a pouco mais de 6 meses de deixar o cargo de reitor da Universidade de Aveiro, após o exercício de 2 mandatos consecutivos. Um primeiro mandato que decorreu entre 2018 e 2022 e este último com a reeleição em maio de 2022, que terminará em maio do próximo ano. Impõe-se, por isso, uma reflexão sobre o trabalho realizado. Começaria então por uma questão muito geral, que é, ao olhar para estes 2 anos de mandatos consecutivos, que imagem gostaria que ficasse associada à sua liderança? Retribuo os cumprimentos, asseguro-vos uma coisa, só vocês é que me levavam a falar de mim, porque é um assunto que eu detesto tomar. Gostaria que a Universidade, depois destes 2 mandatos, que são 10%, mais de 10% do meu tempo de vida, fosse uma universidade mais humana. Em todos os sentidos. Mais humana naquilo que diz respeito às pessoas, mais humana porque mais próxima das necessidades da sociedade, mais humana no sentido de cativar pessoas e talentos, inspirar para poderem depois transformar o mundo à nossa volta. É uma ambição alta, mas temos que olhar sempre para cima. Vai um bocadinho ao encontro da questão seguinte, que era a visão inicial de 2018, que se centrava numa UA mais humana e melhor. Essa ambição concretizou-se? Eu acho que é indiscutível que aquilo que faz uma universidade não são os equipamentos, nem os edifícios, nem as infraestruturas, por preciosas e importantes que sejam. Aquilo que verdadeiramente faz uma instituição são as pessoas. É nelas que está a nossa força, é delas que vem a inspiração para eu ir trabalhando e é para elas que todos os dias trabalhamos. Nesse sentido, aquilo que acreditava em 2018 é exatamente aquilo em que acredito hoje e aquilo em que penso que todos acreditaremos. Sr. Reitor, cumprimento e agradeço também a disponibilidade que tem em estar aqui connosco. Ao longo destes últimos anos, que me lembro, passamos por 3 grandes constrangimentos, alguns dos quais não estávamos a contar com eles. Passámos por uma pandemia, por muitos constrangimentos financeiros e agora por um desafio demográfico. Concorda comigo? Concordo, mas também lhe digo, iniciar um mandato e, passado algum tempo, enfrentar uma pandemia é uma lição de resiliência institucional muito importante. É nas horas mais difíceis que se mede o valor de uma comunidade e a Universidade de Aveiro, naquela hora, uniu-se como nunca e, a meu ver, portou-se como nunca. Tenho um enorme orgulho naquilo que conseguimos fazer durante esse tempo. Claro que é um desgaste. Sentimos-nos todos no final como se tivessem passado muito mais anos e eu dizia na brincadeira que o limite de mandatos para os reitores devia ser 2 mandatos ou uma pandemia. De facto, foi um tempo difícil, mas um tempo em que estivemos à altura do desafio, em que aproveitámos algumas janelas de oportunidade e, como eu dizia, fizemos com que essas janelas de oportunidade que tínhamos então aberto não se voltassem a fechar. Pode dar um exemplo de uma dessas janelas que a comunidade conseguiu abrir? A comunidade, nessa altura, conseguiu construir, em modo de emergência, um sistema de ensino e aprendizagem totalmente diferente daquele que vigorava até aí e em muito pouco tempo. Isto implica mexer nos regulamentos, mexer nas formas de avaliação, mexer nas formas de ensinar, lidar com uma série de obstáculos, até psicológicos, à interação e superar tudo isso. Alguns de nós estiveram aqui todos os dias, à mesma, porque há serviços que têm que funcionar. Outros de nós ficaram longe, mas passaram também muito mal, porque o isolamento também custa. Foi uma época que solicitou a pessoas diferentes coisas muito diferentes, mas foi uma época durante a qual aprendemos muito também sobre nós.
Foi uma experiência que eu não gostaria de repetir, mas tendo de passar por ela, acho que extraímos dela lições para o futuro. Em relação aos constrangimentos financeiros, de que forma é que a comunidade UA tem conseguido dar a volta por cima? Se me ponho a falar de constrangimentos financeiros, temos de alargar o tempo previsto para a entrevista. As universidades, não é só a Universidade de Aveiro, enfrentam desafios financeiros verdadeiramente descomunais. Ainda assim, num quadro internacional, têm conseguido sustentar e até melhorar o seu posicionamento relativamente a instituições que são muitíssimo mais bem financiadas. Relativamente a instituições que, às vezes, por si só, têm uma dotação do Estado que supera a dotação da totalidade do ensino superior em Portugal. Em paridade de poder de compra, nós somos financiados por cabeça de estudante vários milhares de euros abaixo da média da OCDE e da média da União Europeia. Por isso, partimos para o dia-a-dia com uma desvantagem competitiva muito grande. E, apesar dessa desvantagem competitiva, conseguimos proporcionar aos nossos estudantes uma qualidade de ensino notável e fazer investigação de classe mundial. Acho que isso é algo que as universidades portuguesas fazem muitíssimo bem e é algo que a Universidade de Aveiro faz, a meu ver, de forma excelente. Somos uma universidade de investigação, somos uma universidade que faz ensino de primeira qualidade e faz isso com recursos que são manifestamente insuficientes. Como é que se consegue avançar para a frente com uma média de financiamento que, a nível global, não cobre sequer 3/4 partes dos custos com pessoal? Diversificando as fontes de financiamento, tentando fazer mais com menos, avançando para projetos em condições muito competitivas e ganhando esses projetos e, sobretudo, algo que a Universidade tem de fazer sempre para se conseguir manter à tona da água e sobreviver e projetar-se no futuro, procurar sempre a qualidade. Não pode haver nenhuma concessão quanto à qualidade. A qualidade é o único seguro de vida que a Universidade de Aveiro tem, é a única coisa que a pode sustentar num mundo competitivo e no futuro. Deixe-me só terminar esta parte dos constrangimentos com os desafios demográficos. Este ano entraram 48.718 estudantes candidatos na primeira fase, muito menos. Eu ia falar das vagas que ficaram por preencher, que são um recorde dos últimos anos. Como é que a Universidade de Aveiro e, se quiser, as outras universidades portuguesas vão conseguir dar a volta a este... Essa é uma pergunta muito interessante. Deixe-me contextualizar duas coisas. Primeiro, as condições de acesso mudaram este ano. Tinham sido mudadas com a pandemia para possibilitar que mais estudantes, ou que os estudantes, não eram mais estudantes, pudessem candidatar-se à universidade, uma vez que havia um impedimento em fazer exames, em ter as pessoas juntas nas mesmas salas. Por isso as condições foram, afrouxadas nessa altura, substituídas por outras mais permissivas. O último ano, o ano mais recente, em que vigoravam condições parecidas com as deste ano, foi 2019. Portanto, este ano foram repostas condições que vigoravam em 2019, mas que tinham sido, de alguma forma, afrouxadas durante a pandemia. Na verdade, as condições que agora foram repostas não são as de 2019, são mais exigentes ainda e vieram incidir sobre estudantes cuja preparação tinha incluído uma pandemia. Por isso, o que aconteceu era de esperar. Tivemos uma redução muito grande do número de candidatos, enquanto que em anos anteriores tínhamos tido, num dos anos, mais de 60 mil, tivemos nesta altura os tais 48.718 na primeira fase. E isso causou que ficassem muitas vagas por preencher, na primeira, na segunda e na terceira fases durante o Concurso Nacional de Acesso. A culpa não é da demografia. Não foi há 20 anos atrás que nasceram menos portugueses. A redução demográfica tem sido gradual e certa e não tem passado por sobressaltos desta natureza. Nós, quando queremos explicar algo que aconteceu naquele ano, temos que procurar nas causas coisas que também ocorreram naquele ano. E eu acho que o que aconteceu aqui foi uma mudança nas regras de acesso que
teve as consequências que aqui tiveram. Mas há outras tendências mais lentas e mais seguras em curso. Primeiro, o peso do Concurso Nacional de Acesso nas universidades portuguesas está a diminuir. Em 2014 andava 2 em cada 3 dos estudantes inscritos tinham entrado via Concurso Nacional de Acesso. Em 2023 estamos com 1 em cada 2. O que é que mudou neste período de tempo? Mudou. Primeiro, surgiram os cursos técnicos superiores profissionais, que hoje são responsáveis por 12% dos estudantes no ensino superior. Mudou o número de estudantes internacionais, que hoje é responsável por cerca de 5% no total do ensino superior português. E mudou a quantidade de estudantes que estão neste momento a frequentar, que entraram por vias alternativas, como os maiores de 23. O perfil do estudante está a mudar. Nós temos que olhar para o futuro como uma universidade que vai ter estudantes que, por um lado, são mais adultos, mais velhos, estão em requalificação, se quisermos. Vamos ter estudantes que procuram soluções mais profissionalizantes e vocacionais e vamos ter os estudantes que entram via Concurso Nacional de Acesso. É para essa realidade, inclusivamente mais internacional, temos que estar preparados. A propósito disto e da necessidade de atrair novos públicos, a Universidade tem apostado fortemente em apanhar aquele público que já está a trabalhar, para se requalificar. O que é que tem feito exatamente para atrair estes novos públicos e em que medida é que é tão importante esta atração? Um dos momentos importantes para a Universidade de Aveiro nos últimos anos foi a Universidade Europeia SEIU. A proposta foi submetida em 2019 e havia uma ideia importante naquela proposta. A ideia de que o mundo mudava muito depressa e que os graus que demoram 3, 4, 5 anos não são suficientes para realinhar as competências à medida que elas se vão desatualizando. Em Portugal, hoje, continua a ser necessário esta filosofia e diria até mais do que em 2019. Todos sabemos de ocorrências há 2 e 3 anos que mudaram completamente a forma como trabalhamos hoje e que não eram sequer mencionadas nos currícula anos atrás. Temos que estar preparados para essa realidade e não é criando mais licenciaturas. A aposta na requalificação acho que é importante para valorizar as empresas, valorizar os recursos humanos e garantir uma coisa importante, o alinhamento das competências que há na força de trabalho com as necessidades das empresas. Se não fizermos isso, vamos cair nesta situação. Tenho pessoas sem emprego e tenho empregos sem pessoas. O que nós tentamos fazer é casar estas duas realidades, fazer com que isto não aconteça. Fazendo isso, melhoramos socioeconomicamente o país e a região, valorizamos e equipamos melhor as empresas e criamos um ambiente externo mais rico e, por isso, do qual a Universidade também pode beneficiar mais. Nós temos, então, lançado várias microcredenciais precisamente dirigidas a esse público que já está no mercado de trabalho. Como é que vai continuar a haver essa aposta nessa formação? Como é que vê o futuro? Porque neste momento todas essas microcredenciais estão a ser de alguma forma financiadas pelo programa PRR. Será que o futuro dessa oferta formativa vai se ingrar? Eu não sei o que o futuro nos trará, sei uma coisa. A formação inicial e pós-graduada está compreendida pelas universidades e adquirida pela sociedade há séculos. As licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos, toda a gente sabe o que são, toda a gente sabe que fim servem e nós sabemos fazê-los de forma e avaliá-los também de formas muito seguras. A requalificação é um problema muito mais em aberto. Eu não sei se as microcredenciais serão a solução que vingará no futuro, mas sei que é necessária uma solução. E quanto mais depressa nós conseguirmos ensaiar, preparar, testar soluções e propostas, mais depressa encontraremos aquela que nos vai servir melhor no futuro.
As microcredenciais são perfeitas para dar respostas curtas à valorização de um profissional. Ninguém deixa uma empresa 2 anos para fazer um mestrado. Nenhum empregador aceita que um profissional de que precisa deixe a empresa por 2 anos para se valorizar, ainda que precise dessa valorização, mas pode muito bem conceder-lhe o tempo necessário para ele fazer uma microcredencial. Compondo microcredenciais ao longo da carreira, a pessoa pode manter-se atualizada e valorizar-se e valorizar a empresa. E eu acho que com isso ganhamos todos. Para as instituições, é uma forma diferente de pensar. E é por ser uma forma diferente de pensar que é tão difícil fazê-la vingar. As licenciaturas começam num momento, o semestre começa num momento, termina noutro, o segundo semestre noutro momento, acaba noutro momento. Temos calendários de exames, calendários escolares, conhecemos muito bem a mecânica, temos as salas preparadas. Se nos organizarmos em períodos anuais, a mesma coisa. Se forem trimestres, a mesma coisa. Não há dificuldades, este processo é bem compreendido. As microcredenciais, idealmente, poderiam começar em qualquer altura, terminar em qualquer altura, são assíncronas ao resto da oferta e ocorrem no mesmo espaço. Há aqui lugar para tensão e conflito. Se eu tivesse financiamento suficiente, resolvia facilmente o problema. Criava um espaço diferente, equipava-o de forma a naquele espaço só ocorrerem microcredenciais e resolvia o problema da contenção e da tensão que existe e continuará a existir. Mas essas soluções, neste momento, por razões óbvias, são inviáveis. Nós continuaremos a explorar esta via, certos de que ela parece estar a resultar, parece estar a servir as empresas e os recursos humanos, e por isso a Universidade deverá continuar a explorá-la. Quer isso dizer que há feedback positivo por parte da sociedade relativamente a essa oferta formativa? Há feedback positivo da parte da sociedade e, neste momento, parece haver, da parte do Governo, interesse e consciência da necessidade de tudo isto. Se for ver as intervenções da Sra. Secretária de Estado do Ensino Superior, há uma em que ela afirma claramente, depois da apresentação do relatório Education at a Glance 2025, feito pela OCDE, e que dá a Portugal índices muito bons por habitante de licenciados e de mestres, mas coloca Portugal muito abaixo de outros países na formação profissional e na formação ao longo da vida. E o Ministério da Educação, Ciência e Inovação coloca-se a si como objetivo deixar o país encaminhado para termos níveis de requalificação e de formação profissional ao nível de outros países europeus. Isto exige um esforço diferente. Não são graus e diplomas, são ferramentas de requalificação como aquelas em que temos investido desde 2019. E é agradável para mim, enquanto reitor, e acho que é um bom sinal para a Universidade de Aveiro como um todo, perceber que, do ponto de vista da tutela, há consciência de que aquilo que já estamos a fazer é apropriado e serve o país e o seu futuro. Mas ainda há muito para fazer, não é? Há imenso para fazer. Coragem ao futuro reitor. Como é que vê falando do país, Portugal, como é que vê o impacto que a ciência e a inovação têm causado no nosso país nos últimos anos, no nosso país e especificamente falando da nossa UA? Essa é uma pergunta profundamente desafiante. Eu disse há pouco que Portugal tinha excelente capacidade de investigação nas suas universidades e no sistema científico nacional. E tem. Podia ter dito e acrescentado que a Europa tem também capacidade de investigação de ponta. Aquilo que nem a Europa tem, nem Portugal tem, ao nível de outras geografias e economias, nomeadamente na Ásia e no continente americano, é a capacidade de transformar os resultados de investigação em inovação, em economia, em valor acrescentado. Entre a inovação académica, a investigação académica e a sua exploração do ponto de vista comercial em empresas ou em startups, vai uma distância grande para outras economias. E é por isso que há, neste momento, uma vontade muito forte a nível da União Europeia, já vem de trás, e a nível do Governo, em promover uma maior ligação entre investigação e inovação.
recentemente anunciada remodelação da área governativa e do sistema científico nacional é motivada por essa vontade. Se resultará ou não é outra coisa, mas a vontade está cá, a consciência de que podemos trabalhar melhor para colocar no terreno e nas empresas os resultados de investigação que fazemos também cá está. Muitos dos nossos investigadores já estão muito cientes de problemas da sociedade e na sua investigação vão nessa direção. Eu acho que coletivamente estamos a ir na direção certa e tenho muita esperança quanto ao futuro. O que é que falta para acelerar essa passagem do saber das universidades para o dia-a-dia das empresas? Quem lhe souber dizer exatamente o que falta, resolve um problema que aflige 27 economias no mínimo. Aquilo que falta, onde eu noto que há uma diferença enorme entre o que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, são no capital de risco, na capacidade em apoiar ideias verdadeiramente disruptivas. A maioria delas não sobrevive. A taxa de sobrevivência é baixíssima, mas aquelas que vivem, meus amigos, tornam-se unicórnios, tornam-se gigantes em pouco tempo e impulsionam toda uma família de empresas próximas que passam a explorar nichos de mercado que depois se tornam basicamente mercados extensíssimos. O caso da inteligência artificial, o caso das novas tecnologias, que já não são assim tão novas, é paradigmático. A maior parte das grandes empresas do setor da informação e da comunicação não são europeias. E a maior parte das empresas que neste momento exploram a inteligência artificial e os mercados e as áreas de negócio associadas também não são europeias, são muito poucas fora dos Estados Unidos. Nós temos que apanhar esses comboios. Falta na Europa esse clique para o risco, para arriscar mais? Faltará, talvez, mais alguma coisa. Como eu digo, a indústria é bastante diferente, a capacidade de apostar em áreas de risco é diferente, o investimento dessas empresas e do próprio Estado em áreas de risco de investigação é menor e, na verdade, neste momento, olhando para o crescimento económico, ele está fortemente associado à capacidade da economia investir no risco. Nós apostamos muito no que é certo, no que é seguro. Mesmo a nossa mentalidade enquanto professores é desencorajar o risco e o erro. O erro é essencial para aprender. Cada erro encerra uma lição. Nós devíamos, de alguma forma, incutir nos nossos estudantes, que serão os empreendedores da amanhã, a vontade de experimentar, a vontade de errar, não por errar, mas para construir soluções novas. E acho que nessa matéria ainda temos que aprender. Mas a universidade há muito que aposta na internacionalização, não é? Que importância, para além da Europa, provavelmente, por aquilo que acabou de dizer, que importância é que a universidade atribui a essa internacionalização, essa aposta em atingir novos mercados e em atrair, se calhar, docentes e investigadores de outras partes do mundo? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ainda que uma universidade não aposte na internacionalização, a internacionalização vem ter com ela. Por isso é uma questão de estar preparada num nível superior ou num nível menos bom. Eu acho que é da nossa conveniência prepararmos-nos para um ambiente internacional. Temos vantagens para todos, inclusivamente para os estudantes nacionais. Uma das características do século XXI é a facilidade com que interagimos num palco global. Preparar estudantes que por si já conviveram com outros estudantes numa comunidade intercultural multilíngua é importante. É uma competência com que ficam para o futuro. E se estudarem numa universidade onde convivem com várias nacionalidades, sairão mais bem preparados para uma sociedade multicultural também. As universidades como pontes entre culturas, entre línguas, entre povos diferentes, são também pontes para a paz.
e prepararemos um mundo melhor amanhã se conseguirmos cultivar estas relações e unirmos esses povos que nos procuram nas nossas comunidades. Mas é também importante atrair o know-how internacional, não é? Através de pessoas experts de outras áreas. Essa é a visão, vá lá, utilitária. Temos poucos, vamos chamar outros de fora. Mas eu acho que ainda que tivéssemos muitos, seria sempre o enriquecimento institucional ter junto de nós gente de outras línguas, com outras visões do mundo, com outras experiências, que ajudassem os nossos estudantes a compreender melhor os outros, que os ajudassem a posicionar-se num mundo que hoje é global e esse benefício não pode ser menosprezado. Os outros qualquer pessoa vê. É um prazer atravessar os vários campos da UA e ouvir tantas línguas. O Sr. Reitor nas várias intervenções tem falado disso, da diversidade, num mundo hoje em sobressalto. Acabou de falar da paz e de quanto a união pode conduzir à paz. É uma grande marca que a UA deixa no país, na Europa e no mundo, é este caldo de culturas. Acho que é algo que as universidades se podem orgulhar e que na Universidade de Aveiro nós fazemos bem. Em 2018, quando assumi funções, mudámos o acolhimento. Transformámos o acolhimento num momento de festa, num piquenique. Agora já temos quase uma semana de festa. A motivação para acolher é também a motivação que nos leva a procurar integrar. Integrar não é uma coisa que socorra, que se faça num dia, é um esforço em contínuo, durante todo o tempo. Juntámos iniciativas como o Jantar dos Estudantes Internacionais, em que cada um leva sobremesas do seu próprio país, em que é incentivado a sentir-se valorizado e a valorizar aquilo que é seu e de alguma forma a interagir e a conhecer aquilo que outros também valorizam. A construção destas comunidades é um processo que tem que acontecer todos os dias. É essencial termos capacidade de alojamento para os conseguirmos cruzar nos nossos campos e para que eles não se reagrupem por nacionalidades, desfavorecendo o efeito de integração que queremos obter. É essencial que haja infraestruturas para a prática desportiva, porque o desporto, tal como a cultura, é uma ponte entre povos, é uma linguagem universal, é algo que todos compreendem e praticam. E também é algo que aqueles que não são estudantes internacionais beneficiam claramente. Tudo isto faz parte da mesma linguagem de acolhimento, dos mesmos propósitos de integração que eu acho que são muito importantes e que foram alargados também para os novos trabalhadores da universidade. Hoje, cada novo trabalhador que assina um contrato com a universidade tem uma reunião inicial onde está presente o reitor, assina o contrato com o reitor, conhece-o desde o primeiro dia. Depois é integrado, é entregue no seu serviço, é-lhe apresentado os colegas de trabalho, é confrontado com aquilo que se espera dele. Acho que a integração se deve fazer para todos, porque aquilo que nós queremos mesmo aqui é uma comunidade. Para além da internacionalização, também a sustentabilidade é uma grande marca que associamos já hoje à Universidade de Aveiro. E cada vez mais. Concorda? Concordo. Acho que qualquer instituição hoje, no século XXI, deve ter uma estratégia clara, objetivos claros quanto à sustentabilidade. Na verdade, nas universidades, nós, em certa medida, preparamos o futuro. E não podemos preparar o futuro sem pensar naqueles que o vão viver. Eu já disse, repito, o futuro muitas vezes é decidido pelas gerações mais velhas, mas é vivido pelas gerações mais novas. E aqueles jovens que estão hoje na universidade devem sentir alguma justiça intergeracional. A ideia de sustentabilidade é assegurar o desenvolvimento hoje, mas sem comprometer o desenvolvimento no futuro. Como é que eu poderia hoje desenvolver a Universidade de Aveiro, sabendo que não estava a fazer o suficiente pelo futuro das gerações que estou a preparar? Essa marca é essencial. Nós colocámos-nos objetivos ambiciosos, desafiantes de sustentabilidade. Temos neste momento uma calculadora da pegada da Universidade de Aveiro a funcionar. Está a ser alimentada já com dados em modo automático.
e penso que a evolução mostra que estamos a conseguir ganhos. Estamos a conseguir ganhos e haverá em breve notícias muito positivas quanto a isso. Uma universidade terá sempre impacto. O que nós temos que assegurar é que esse impacto é justo, é proporcional e apropriado, quer àqueles que hoje estão aqui, quer àqueles que virão para aqui no futuro. Sr. Reitor, a neutralidade carbónica é alcançável? É alcançável de várias maneiras. Uma é nós tentarmos reduzir, olha, é como na economia, ir pelo lado da receita ou ir pelo lado da despesa. Como é que eu equilibro as contas? Aumento a receita ou reduzo na despesa? A neutralidade carbónica é atingível também dos dois lados. Eu posso produzir menos carbono, mas posso também ter créditos de carbono por outras ações que faço e que são benéficas. A Universidade de Aveiro está numa situação privilegiada. É proprietária, graças a reitores que me antecederam, já há bastantes mandatos, de marinhas, salinas, se preferirem outro termo. E nós temos projetos a decorrer nessas marinhas que vão permitir à Universidade de Aveiro ter créditos de carbono. Ou seja, por um lado, nós estamos a produzir, por outro lado, estamos a capturar e isso pode ter um equilíbrio mais próximo da neutralidade. É dessas duas vertentes que acho que teremos de atuar. Sabemos neste momento quais são as componentes essenciais. A energia é a principal componente da nossa pegada. Estamos a investir em projetos para aumentar a capacidade fotovoltaica, também para reduzir a pegada por essa via, mas é fundamental não perder de vista outras formas de o obter. A cogeração em centrais usando biomassa, a utilização de redes de calor em vez dos sistemas tradicionais de aquecimento, é algo que também está em curso e que vai ser muito benéfico no futuro. Uma universidade é também um palco de aprendizagens e aqueles que vêm para aqui aprender devem sentir que a própria instituição está a praticar o que ensina. E um exemplo para a sociedade. Exatamente. Também, não é? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Não queremos ser assim. Queremos olha para o que eu digo e olha para o que eu faço. Mudando agora um bocadinho de assunto, ia perguntar-lhe qual é o modelo de financiamento a médio prazo que considera eficaz para garantir a sustentabilidade das instituições de ensino superior? Essa é outra pergunta de extraordinária complexidade e dificuldade. O ensino superior era financiado, e até há pouco tempo, por um modelo que tinha a ver com o histórico. Ou seja, a instituição tinha tido X milhões, no ano a seguir tinha X milhões e uma correçãozinha devido à inflação ou outras coisas quaisquer. Isto tem dois impactos. Primeiro é que instituições que não tenham estratégia têm a garantia de que se mantém aquele financiamento. A segunda, instituições que a tenham não têm garantia nenhuma que venham a obter financiamento que de alguma forma ponha no terreno aquela estratégia. E por isso o país de umas não colhe benefícios e de outras também não colhe todos os benefícios que poderia colher. Olhar ao histórico é importante em certas alturas, ou compreende-se em certas alturas em que há alguma instabilidade ou em que há mudanças tão grandes que recorrer a outros indicadores seria contraproducente. Por exemplo, na sequência da reforma de Bolonha, se calhar usar o histórico como indicador não era absolutamente um disparate. Se calhar era uma de poucas soluções que se poderiam usar. Hoje em dia estamos a abandonar, e bem, o histórico e estamos a olhar para índices mais quantitativos da atividade das instituições. Isso implica olhar, por exemplo, para o número de estudantes. Ao olhar para o número de estudantes, temos que ter a certeza que estamos a considerar todos, inclusivamente aqueles que estão em cursos técnicos superiores profissionais. Como eu disse, são 12% dos inscritos no ensino superior atual, e também para outros estudantes que estão em requalificação. As fórmulas de financiamento nesta altura não atendem ainda a toda essa realidade. Por outro lado, estudos como Education at a Glance e outros mostram que, em termos de qualidade, há sinais muito claros de alarme.
Se forem analisar o que está escrito nos relatórios mais recentes, o resultado de inquéritos sobre os níveis dos licenciados portugueses, em termos de literacia e numeracia, fica abaixo de médias europeias e regrediu até. Se nós tomarmos isto como um indicador de que os licenciados que estão no sistema não têm a qualidade, eu sei que é uma palavra terrível de definir, ou pelo menos medida por aqueles testes, não têm o desempenho que se esperava, é porque alguma coisa está mal. Isto pode sugerir a seguinte ideia: vamos aperfeiçoar os incentivos e os mecanismos de financiamento para introduzir elementos sensíveis ao desempenho. Um deles pode ser exatamente a qualidade dos cursos, a qualidade das formações, a qualidade dos métodos de ensino. Eu sei que é extremamente difícil fazer indicadores sensíveis a isto, mas não devemos ser desencorajados pelas dificuldades ou cometemos um erro clássico, que é medir não o que é importante, mas medir o que é fácil medir. Há outras componentes para o financiamento que serão importantes, a meu ver. Por exemplo, outro resultado dos estudos mais recentes é sobre o tempo de conclusão dos cursos. Nós temos alunos que entram, alunos que estão aqui e depois diplomados que saem. Ser financiado por aqueles que aqui estão é um incentivo a ter cá muitos e não a produzir diplomados. Ao contrário, quanto mais diplomados eu produzir, menos vou receber, porque menos cabeças tenho para contar e menos financiamento vou obter. Ora, eu acho que não convém ao país transformar as universidades em armazéns de talento. A gente quer é produzir diplomados. E por isso, nesse sentido, introduzir alguns incentivos a que a capacidade formativa seja, de alguma forma, estimulada, sem prejuízo da qualidade, parece-me também importante. Mais uma vez, os indicadores são difíceis de desenhar, é muito mais fácil contar o número de estudantes, mas eu creio que devemos enfrentar essa dificuldade e procurar um modelo de financiamento mais perfeito. A pergunta é extremamente difícil, a discussão está a decorrer e está na mesa. Vamos ver o que o futuro nos trouxer. Se for nesta direção, acho que pode ser útil e benéfico para a Universidade de Aveiro, porque ela sempre lutou pela qualidade e acho que se os indicadores forem sensíveis à qualidade, serão sempre justos para uma instituição como a nossa. Ok, só voltando um bocadinho atrás, estávamos a falar da importância da formação específica e profissionalizante e eu acho que atualmente cada vez mais falta pessoal qualificado no mercado, mas também muito profissionalizado, não me sai a palavra, com uma vertente de profissionalização muito adequada. O facto de termos aumentado o número de estudantes é um bom sinal. O número de estudantes que frequentam os cursos técnicos superiores profissionais é um bom sinal e é um caminho a seguir ou não será uma... Eu acho que é um bom sinal por causa disto. Termina o secundário X estudantes. Desses, uma fração procura licenciaturas e depois mestrados. Uma formação superior, vamos dizer, clássica. E depois há outros que ficam só com o secundário. Se desses conseguirmos extrair contingentes que obtenham formação profissional de nível superior, é extremamente útil e interessante. Nem todos têm que ter uma licenciatura, nem todos querem ter uma licenciatura, mas no corpo dos restantes, oferecer soluções formativas que também os valorizem é importante. Essas soluções têm um outro interesse posterior, que são suscetíveis de promoverem a sua readmissão nas universidades para depois obterem licenciaturas, ou a sua requalificação futura de outras formas. Acho que o país ganha em ter respostas para essa procura, que, como digo, existe. Existem níveis de etários diferentes. O ano passado, entre aqueles que completaram cursos técnicos superiores profissionais da Universidade de Aveiro, o mais jovem tinha 19 anos, o mais velho
tinha mais de 60, eu acho que 66 ou 67, não recordo exatamente o número. E é encorajador ver que essas soluções estão a ser usadas, quer por alguns que estão a iniciar a sua carreira profissional, quer por outros que procuram ali uma solução de requalificação. Isso é um caminho para as próximas, para continuar a ser percorrido para as próximas décadas. Para as próximas equipas reitorais. Desta equipa, da sua equipa, uma das coisas que falou muito foi da valorização das pessoas. Foram feitos muitos progressos neste campo. Eu não sou a melhor pessoa para julgar os progressos que resultaram das iniciativas que tomamos. Serão os membros da comunidade académica os árbitros últimos do sucesso dessas iniciativas. Mas quer do ponto de vista dos estudantes, da sua integração, da forma como trabalhamos as aprendizagens e da inovação, da aposta na inovação pedagógica, quer na forma como tem sido abordado a relação com os trabalhadores da universidade, a sua valorização remuneratória, as iniciativas como o encontro TAG, é assim que se chama, tenho que dizer o nome certo, apesar de não ser talvez o melhor nome, e muitas outras iniciativas que envolvem trabalhadores nossos em múltiplas esferas de atividade fora do seu perímetro de trabalho específico, acho que são muito importantes para fazer uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, aumentar a proximidade entre todos, fazer com que mais pessoas conheçam mais pessoas, dar àquelas caras com que falamos às vezes ao telefone realidade, conhecê-las, saber, não é preciso sabermos todos os detalhes da sua vida, mas pelo menos saber quem são, ter uma relação de proximidade, porque uma comunidade que se conhece é uma comunidade que trabalha melhor em conjunto e quanto melhor trabalharmos em conjunto, melhores resultados obtemos. É muito importante, não para mim, mas para a universidade, que essa proximidade se vá desenvolvendo, que as pessoas sejam olhadas como pessoas. Um trabalhador da Universidade de Aveiro, para mim, não é um recurso humano, não é um número, é um cidadão, faz parte e constrói a universidade todos os dias. E o estudante a mesma coisa, não é um utente, nem um utilizador, nem um stakeholder, como às vezes se diz. É uma parte importantíssima da universidade, sem a qual nós não precisaríamos sequer de trabalhadores, e que é, além do mais, o futuro da nossa sociedade. É um privilégio acompanhar estas transformações e sentir a universidade crescer desse ponto de vista humano. E espero que assim continue durante muito tempo. Isso também é uma grande marca da UA, essa conexão que a comunidade... A UA cresceu a partir de uma semente minúscula. Na verdade, quando foi fundada, não tinha sequer um terreno. O que é começar realmente do zero. Não era não ter só um terreno, era não tinha sequer localização. Não se sabia onde ia existir uma universidade. Só se sabia que queríamos uma universidade. Quando se cresce de pequeno, as pessoas no início eram muito poucas, conheciam-se pessoalmente todas. E ao longo dos anos, o crescimento, que não foi muito rápido de início, permitiu que a universidade se continuasse a conhecer. Somos um organismo em que todos conhecem todos. Depois houve crescimento e houve um distanciamento natural nas organizações à medida que vão crescendo. A Universidade de Aveiro tem condições, pela sua organização, para manter essa proximidade. Não está arrumada em faculdades estanques, com direções autónomas e trabalhadores pertencentes a entidades distintas. Somos todos, em certa medida, trabalhadores da mesma entidade, comungamos todos da mesma visão e acho que se nos entendermos e conhecermos bem uns aos outros, teremos mais oportunidades de promover e afirmar a universidade. Deixe-me fazer esta pergunta. O Sr. Reitor estudou aqui, fez aqui o seu percurso, foi estudante, tirou aqui o seu doutoramento, foi diretor do departamento, agora é reitor. Como é que viu ao longo destes anos esta tal conexão
da universidade. Como é que se recorda dela, conexão nos seus tempos de estudante e agora? São tempos diferentes, mas como é que sente o espírito? Bem, eu lembrar-me dos meus tempos de estudante está cada vez mais difícil porque foi há muitos, muitos anos. Mas a universidade era muito diferente, eram basicamente 2 ou 3 edifícios, havia 4 departamentos num único edifício. As pessoas estavam, de facto, muito próximas, diria que estavam próximas por necessidade e não por desígnio da própria universidade. E a evolução foi, de facto, rápida, em certa altura, ali pelos anos 80 e 90, e depois a expansão do campus foi algo admirável de se ver. Somos uma de poucas ou de pouquíssimas instituições desenhada a partir de um plano diretor que não se construiu todo, mas que foi surgindo. Portanto, é uma universidade planeada, desejada, e não uma universidade que aconteceu devido a acontecimentos fortuitos, não planeados, tomados como necessários em determinado momento. O facto de nascermos num sítio com um plano diretor e uma ideia de futuro e uma personalidade institucional ajuda muito, porque a gente, quando conhece o destino, pode planear melhor a viagem. E é isso que temos feito ao longo desses anos. Não fui só eu que passei por essas etapas, muitos de nós passaram por essas etapas. Sentimos a viagem, mas conhecemos sempre o destino. E isso é muito bom. Partilhamos todos de uma ideia de universidade que será maioritariamente a mesma. E isso é algo que me deixa sempre muito, muito orgulhoso. E que se sente nas pessoas. Nós agora, na universidade, assistimos nos últimos tempos a uma aposta no ensino-aprendizagem, em novas metodologias de ensino, em novos edifícios, uma aposta na cultura, no desporto. Como é que o Sr. Reitor vê a universidade ideal? A Universidade de Aveiro ideal é para si o quê, exatamente? A universidade ideal nunca existe, porque é a universidade serve a sociedade está em mudança completa e por isso não há uma sociedade. Por exemplo, na requalificação, a necessidade de requalificação, a ideia de microcredenciais, a ideia de formação diferencial, que é o que se trata em vez de absoluta, que se aplica ao longo da carreira e que não é concentrada em 2 ou 3 anos, se calhar não fazia sentido há 100 anos atrás. A universidade ideal dessa altura não podia ter essa dimensão porque a necessidade dessa dimensão não existia. Ensinava-se uma pessoa e o filho dessa pessoa ia aprender o mesmo, porque à volta dele e do pai a sociedade tinha progredido, mas pouco. A engenharia mecânica era a mesma engenharia mecânica, a engenharia civil era a mesma engenharia civil, as humanidades também eram sensivelmente desenvolvimentos relativamente lentos. Hoje, se olharmos à volta, está tudo a mudar depressa. Por isso, a universidade ideal daqui por 20 ou 30 anos poderá ser uma coisa diferente. O que eu acho que deve haver é sensibilidade quanto aos desafios societais, capacidade de a universidade se reorganizar e realinhar, de forma a servir sempre bem a sociedade. Eu sei que há pessoas que defendem o contrário, que a universidade deve ser totalmente insensível e cega à sociedade, uma ilha, uma torre de marfim, onde os melhores dos melhores pensam alimentados pela curiosidade e pela vontade de saber mais, independentemente de qualquer aplicação prática. Esta é uma ideia que tem os seus defensores e que eu compreendo. E se calhar, se tivermos instituições assim, também não é mau para todos. Também aparecerão ali ideias e desenvolvimentos que poderão vir um dia a ser interessantes e importantes. Mas não podem ser todas assim. Precisamos de instituições que sejam também sensíveis aos desafios da sociedade e que a ajudem a evoluir e a melhorar. O nosso propósito é sempre o mesmo: assegurar melhores condições de vida, melhor emprego, melhor saúde, preparar a sociedade para ter um futuro melhor. E isso é algo que não se pode fazer de forma absolutamente cega às necessidades de hoje. Nesse sentido, vê a universidade em 2030 como?
A Universidade em 2030 terá de ser uma universidade ainda mais voltada para a sustentabilidade. Penso que a preocupação com a sustentabilidade, que já hoje me parece incontornável na altura, será certamente maior. Haverá, em termos de mobilidade, em termos de energia, em termos de organização das cidades, soluções diferentes daquelas que hoje encontramos. Espero que se possa trabalhar melhor, em vez de trabalhar mais, que as pessoas possam usufruir daquilo que a tecnologia hoje já permite para exercerem as suas funções e guardarem tempo para si. A conciliação da vida profissional e pessoal tem que ser progressivamente assegurada. Isso não será um mito? Como? Não será um mito, porque, na verdade, com o avanço tecnológico que houve, acabámos por passar a trabalhar mais. É verdade, mas por isso é que eu digo que o ideal nós temos que conseguir desenhar e ser sensível no desenho do ideal àquilo que hoje temos como real. Se o que temos como real é insatisfatório, eu tenho que aspirar a ter algo mais satisfatório. Acho que a tecnologia deve ser sempre um apoio, uma forma de fazermos mais com menos esforço e não uma forma apenas de trabalhar mais, de produzir mais. Isso é redutor. Nós queremos qualidade de vida melhor para as pessoas, queremos uma sociedade mais justa e queremos igualdade de oportunidade. É isso que nos deve mexer no futuro. E é assim que deverá ser a Universidade 2030. Penso que se assegurar isso, estará a assegurar o essencial. Falta Agora, pouco para 2030. Não pois estamos a falta, falar são de 4 anos. São 4, 5 anos. É o próximo mandato. Agora que está a chegar ao fim do seu último mandato, gostaria de deixar uma mensagem aos nossos docentes, investigadores, pessoal técnico, administrativo e de gestão. A mensagem maior a emocionar-me era agradecer-lhes tudo o que me disseram, tudo o que me sugeriram, tudo o que me confessaram ao longo destes anos. Senti-los, tê-los próximos, saber que podem falar comigo quando entenderem, sem barreiras e sem obstáculos, é inultrapassável. É valiosíssimo para um reitor ou para qualquer pessoa que tenha responsabilidades dirigentes. Se não sentir o que as pessoas sentem, não considerar nunca dirigi-las da melhor forma. Quero agradecer a todos, sinceramente, todo o apoio, todos os contributos, todas as críticas e toda a presença. Foi essencial. Muito obrigado. Já agora uma última questão. Como é que vai ser o futuro? O que é que vai fazer no futuro? Já tem alguma ideia? Tenho, sempre tive. O nome da minha profissão é professor. Eu não sou reitor, eu sou professor. Quando terminar o mandato de reitor, voltarei a ser professor, que é algo que me inspira, que me dá muito prazer e que eu considero ser uma atividade socialmente extremamente útil, porque se não houver professores, deixamos de passar o conhecimento às novas gerações e basicamente acaba a civilização. O professor desempenha uma função socialmente relevante, fundamental e central. Fazê-lo melhor é um desafio muito difícil e para o qual eu estou sinceramente direcionado. Não sei se queres acrescentar mais alguma questão. Só diria, se quer Sr. dizer... Professor, muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer termos estado aqui à conversa. Muito obrigada. Muito obrigado.